Não sei se de repente alguém tem algum senão a essa afirmação. Ah, pastor, a vida é dura, porque o que eu sempre ouvi foi isso. A vida é dura. E a gente está dizendo, a vida é bela. Olha, a vida, ela oferece para nós, muitas vezes, limões, mas a vida se torna bela quando a gente aprende dos limões a fazer uma limonada. O apóstolo Paulo disse isso em outras palavras. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que Paulo estava dizendo? Eu aprendi a fazer dos limões uma limonada. Já tive de tudo, já fiquei sem nada, mas eu sei que em todas as coisas o Senhor me supre. Então, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi dos limões fazer uma limonada. Aliás, aqui na Nova, a gente está tendo uma característica interessante, tem acontecido nos domingos, tem acontecido uma característica de igreja do interior. Sabe, esse domingo uma pessoa chegou para mim com um saco assim, perguntou para mim, pastor, o senhor já tomou limonada suíça de limão galego? Eu falei, não. Está aqui, um saco de limão galego. Me deu um saco de limão. Uma outra pessoa veio com um saco assim e falou, pastor, acerola para o senhor fazer um suco. Acerola, limão galego. Eu estou esperando que domingo que vem alguém vai trazer uma galinha, um porco, galinha com farofa, frango assado. Igreja do interior, o pastor recebe muito dessas coisas, né? Esses presentes assim. E a gente tem que aprender a fazer dos limões uma limonada. E olha aí, tá vendo? Esse aí é o quê? Castanha, aleluia. Então a gente tem que aprender a fazer dos limões uma limonada. E é um aprendizado, gente. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não diz assim, eu já nasci assim, isso é uma característica minha. Eu já veio de fábrica, com esse contentamento. Posso ter muito, posso não ter nada, estou num miséria danado e estou feliz porque eu já nasci assim. Não, eu aprendi. Isso significa que Paulo teve alguma fase na vida que ele olhava para a vida e dizia, poxa, que droga, a vida é dura, que dificuldade, nada se resolve, que chatice, que droga. Talvez ele tenha em muitas oportunidades murmurado, mas o Espírito Santo foi ensinando a ele. E ele sofreu essa transformação e disse, olha, eu aprendi. Foi um trajeto, foi um aprendizado. E a gente tem que aprender. Ninguém vem para o mundo, já nasce com isso já instalado no HD. É alguma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, quanto mais cedo a gente aprender isso, melhor. Quanto mais cedo a gente aprender, melhor. Não espere para aprender isso. Ah, pastor, eu hoje estou com 40, quando eu tiver com uns 80 e pouco eu vou aprender. Não espere até 80 e pouco, não. Desde já, ore para Deus e peça. Senhor, eu quero aprender a viver contente, para que na minha boca haja sempre uma palavra de louvor, uma confissão de elpis, de esperança, e não uma confissão de desesperança, de desespero, de angústia, de medo. A gente começou a ver aqui ontem que nós precisamos aprender a olhar para o nosso futuro, vendo um futuro abençoado. A gente não pode, isso é uma coisa do mundo, olhar para o mundo e dizer, o futuro é uma incógnita. O futuro é uma incógnita para o incrédulo. Para mim, o meu futuro já está definido na mão de Deus. Então, eu olho para o meu futuro e eu tenho certeza que em Cristo o meu futuro é um futuro abençoado. Eu não tenho dúvida disso. Eu não estou olhando para o futuro e pensando, tem vários caminhos, eu posso ir por aqui, por ali, aqui é o caminho da felicidade, mas eu posso sem querer entrar pelo caminho da infelicidade. Não. Eu tenho certeza que já há um caminho de bênção para a minha vida. Eu não estou esperando a visita do alemão, tal do Alzheimer. Não estou esperando a visita dele. Não vai visitar. Na minha casa ele não vai visitar, não. Comigo, meus filhos, não vai. Está barrada, tem um segurança na porta, tem um anjo de segurança na porta para barrar. Não vai entrar. Porque eu estou olhando com o futuro, cultivando elpis, uma expectativa alegre de coisas boas. Não estou olhando para frente e vendo miserê, dificuldade. Olha no futuro, como será a aposentadoria? Eu não estou na dependência do INSS. Os 6 bilhões não veio para a minha conta. Então eu não estou olhando para o INSS. Eu estou olhando para Jesus.
A minha seguridade está em Cristo, não está no INSS. Então a gente precisa olhar para o futuro, e eu quero citar algumas coisas que a gente já viu aqui desde domingo, passar rapidinho aqui para a gente entender. Primeira delas, a gente já viu que Jesus não morreu para que a gente jamais pecasse novamente. A gente viu aqui que ele morreu para que nós tenhamos um perdão pleno de nossos pecados e não fiquemos mais debaixo de condenação do inimigo. Amém, gente? Isso aí é básico da gente entender. Jesus não morreu dizendo assim, eu vou morrer para que eles nunca mais pequem. Se isso fosse a realidade, a obra de Jesus teria sido um grande fracasso, porque nós somos de carne e osso, e todos nós, desde o momento em que Jesus entrou na nossa vida, a gente já, de lá para cá, já pisou na bola algumas vezes. Mas Jesus não morreu na cruz para que a gente nunca mais pecasse. Ele morreu para que a gente tivesse perdão pleno de todos os nossos pecados e que a gente não vivesse mais debaixo da condenação do diabo. Segunda coisa que a gente já entendeu aqui é que a obra de Jesus na vida do homem tem dois aspectos. Número 1, livramento da condenação. Número 2, encorajamento para não mais pecar. Então, ele não morreu para que a gente não mais pecasse, mas ele nos encoraja para que a gente não peque mais. Então a gente viu aquele exemplo daquela mulher flagrada em adultério, que ele perdoou o pecado da mulher, mas ele também aconselhou a ela, vá e não peque mais. E eu tenho certeza que o Espírito Santo estava ali fortalecendo aquela mulher para que ela não voltasse a pecar. E ele nos fortalece para isso também. Amém, gente? A gente pode vencer o pecado. Espera aí, o pessoal já ficou com medo do amém aí? Espera aí. A gente pode vencer o pecado. Amém. Terceira coisa, o plano de Deus para os seus filhos é que nós estejamos sempre na expectativa de coisas boas, não na expectativa de um juízo. O plano e o propósito de Deus para nós é que nós estejamos sempre na expectativa de coisas boas. Eu não estou esperando desastres, eu não estou esperando miséria, eu não estou esperando problema, eu estou esperando coisas boas. Quarta coisa que a gente já entendeu aqui, o que leva o cristão para ficar aguardando juízo é uma mentalidade errada, é a mentalidade do pecado. Deus não quer que você cultive a mentalidade do pecado, a religiosidade quer isso, mas Deus, Ele quer que você cultive a mentalidade da justiça. Eu fui justificado. Eu me tornei justiça de Deus. Hoje em Cristo eu fui separado das trevas para a luz. Então eu fui separado. A palavra separado significa santo. Então hoje eu sou santo. Não sou mais um miserável pecador. Então eu preciso entender que o que leva o cristão a ficar no aguardo de juízo é essa mentalidade errada. É o cultivo errado da mentalidade errada. A gente precisa cultivar a mentalidade da justiça. Quanto mais eu cultivo a mentalidade da justiça, mais fortalecido eu fico contra o pecado. Quanto mais eu cultivo a mentalidade do pecado, mais sujeito a pecar eu estou. Então você fica marretando na mentalidade do pecado, querendo que a pessoa com isso peque menos, o resultado é outro, é o oposto. Quanto mais a gente cultiva a mentalidade do pecado, mais chance de pecar. Quanto mais eu cultivo a mentalidade da justiça, menor a chance de eu cair nas tentações. Quinta coisa que a gente já entendeu aqui, é que quando nós pecamos, nós devemos exercer metanoia. A gente não pode ficar remoendo remorso no nosso interior, na nossa cabeça. Eu errei, eu pequei. Cara, você reconheceu que pecou? Tem que ser na hora, é imediato. Exerça metanoia e mantenha firme uma confissão de esperança. Mantenha firme uma confissão de esperança. Mantenha firme uma confissão de vitória sobre o pecado. Mantenha firme a sua confissão. Elpis. Não desista. Eu acho que eu não tenho nem coragem de abrir a boca para confessar esperança, porque eu estou remoendo aqui o pecado. Gente, eu quando comecei há anos atrás, quando eu comecei a ensinar na igreja que nós éramos santos, teve uma irmã da igreja que ela foi muito sincera e me disse: pastor, eu não consigo dizer que eu sou, porque eu me sinto hipócrita, eu me sinto mentindo para Deus. Eu falei: pois você caiu exatamente na armadilha que o diabo queria.
que você fique cultivando uma mentalidade errada, fazendo uma confissão errada, porque o segredo é você, mesmo na sua cabeça, discordando daquilo que a Bíblia diz a seu respeito. A Bíblia diz que você é santo, você se acha pecador. A Bíblia diz que você é vitorioso, você se acha perdedor. A Bíblia diz que você é um abençoado, você acha que tem maldição. Se você, ao contrário do que a sua axiologia diz, você bota na sua palavra que pode parecer, bota na sua boca uma palavra que pode parecer uma mentira, você se acha um perdedor, você começa a confessar: eu sou mais que vencedor. Sem você perceber, se você mantiver firme essa confissão de fé, essa confissão de esperança, essa mentalidade vai mudar. Porque é como se você estivesse pegando um copo que está cheio de uma água marrom, lamacenta, e você começa a gotejar água cristalina mineral. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu garanto para você que se você voltar daqui a alguns dias, que seja daqui a alguns dias, aquele copo que antes tinha uma água barrenta, agora tem uma água cristalina, porque de gota em gota foi substituindo, foi expulsando, acaba transbordando, vai expulsando a água barrenta e vai substituindo pela água cristalina. A confissão de fé faz a mesma coisa. Seu coração está cheio de medo, de angústia, está cheio de incerteza, insegurança. Você começa a confessar, o coração se enche daquilo que a boca fala. O coração vai se enchendo daquilo que a boca fala. Então a gente precisa manter firme a nossa confissão de fé. Pecou, errou, reconheceu, exerça a metanoia, mudança de mente. Não espere uma semana, não fique remoendo remorso na cabeça. Confesse a Deus o que você tem que confessar, conversa com Ele, fala com Ele, e exerça a metanoia e mantenha firme a tua confissão de esperança. Em sexto lugar, por último, a gente viu que um grande obstáculo, eu falei ontem que a gente ia falar sobre 2 grandes obstáculos para o exercício da fé. 2 grandes obstáculos para o exercício da esperança, para cultivar a esperança. E eu falei do primeiro ontem, eu disse que é um grande obstáculo a gente manter uma expectativa de maldições hereditárias. Essa doutrina é uma heresia. Ela é uma heresia com H maiúsculo, com todas as letras em neon vermelho piscando: heresia, 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 heresia. E a gente precisa ter uma firmeza muito grande de entender que em Cristo nós hoje somos abençoados. Quem tem algum tipo de maldição é amaldiçoado. Então eu não posso admitir que alguém que foi lavado no sangue de Jesus continue achando que tem na sua vida maldição, porque quem tem maldição é amaldiçoado eu não sou, eu sou abençoado. E se havia na sua vida alguma maldição, porque a gente viu aqui que maldição hereditária existe, mas se havia na sua vida alguma maldição que veio por conta de hereditariedade, é uma maldição que já estava no seu bisavô, no avô, no pai, passou para você, no momento em que você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, é automático. Não é uma questão assim: recebeu Jesus, então agora eu tenho que resolver esse problema da maldição do meu bisavô, então eu tenho que ir no culto de quebra de maldição. Nada disso, isso é uma heresia, isso é uma mentira, isso é uma ofensa à obra de Jesus na cruz do Calvário. No momento em que eu recebi Jesus, é automático. Toda a maldição sai da minha vida naquela hora. Não sobra nenhuma. Por quê? Porque a obra de Jesus, ela é completa, ela é perfeita. Na cruz do Calvário, Jesus bradou: está consumado. Finalizado. Não sobrou nada. Então dizer que o crente tem maldição hereditária, se você diz isso a respeito do incrédulo, cara que está aí, sei lá, sem Deus no mundo, está tudo certo, tudo bem, ele pode ter uma maldição hereditária. Qual é a solução para ele? Receber Jesus. E você já recebeu Jesus? Então teu problema já foi resolvido, não tem mais maldição nenhuma. E esse foi o primeiro dos obstáculos ao cultivo da esperança, dessa alegre esperança.
doutrina de maldição hereditárias. Qual é o segundo grande obstáculo? Isso é o que a gente vai ver hoje. O segundo grande obstáculo ao cultivo de Elpis é o ensino que diz que tudo que você semear, você vai colher, ministrado fora do seu contexto. Esse ensino ministrado fora do contexto, tudo que você semeia, você vai colher. Esse ensino ministrado fora do seu contexto se torna um grande bloqueio para o exercício da fé. Se torna um grande bloqueio para o cultivo de Elpis. Vamos entender qual é o contexto desse princípio. Tudo que você semeia, você colhe. Vamos entender qual é o contexto bíblico desse princípio. Tem muita gente pregando isso, usando como base os primeiros capítulos do livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, diz que tudo vai reproduzir segundo a sua espécie. Então você planta maçã, não vai nascer abacate, vai nascer maçã. Você semeou abacate, não vai nascer manga, vai nascer abacate. Então tudo se reproduz segundo a sua própria espécie. E fala muito ali nesses 4, 5 primeiros capítulos de Gênesis, sobre semeadura e colheita. No entanto, nesse contexto de Gênesis, ali só está falando de semeadura natural. Está falando de semear milho para colher milho, semear manga para colher manga, semear maçã para colher maçã. Ali não tem um contexto. O contexto ali não é um contexto simbólico, é um contexto literal de semeadura de sementes, de frutas, de vegetais, de verduras, é um contexto agrário. Você pode até usar isso como uma ilustração, mas você não pode extrair disso uma doutrina. Por quê? Porque o que tem ali é um contexto agrário, é um contexto de semeadura literal. Ok, gente? Então, se o pastor vai pregar sobre semear e colher, semear o bem para colher o bem, semear amor para colher amor, ou semeou errado, semeou ódio, vai colher ódio, o contexto é completamente diferente do que diz em Gênesis. O contexto de Gênesis está falando de semeadura de sementes literais. Agora, aonde é que aparece pela primeira vez o contexto de semear e colher de uma forma simbólica? É lá no livro de Oséias, é bem para frente de Gênesis. No livro de Oséias, a gente encontra a primeira citação do semear e colher com um sentido simbólico. Aí eu vou ler para você Oséias capítulo 8, eu vou ler os versículos de 1 a 3 e depois o versículo 7. Para você pegar o contexto de Oséias, ele diz aqui o seguinte, começa dizendo assim, capítulo 8 de Oséias, versículo 1. Ele diz o seguinte: toque a trombeta. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, no versículo 1 aqui, a gente já está entendendo que o contexto aqui é que o povo de Israel estava vivendo numa fase de rebelião, tinham se afastado dos caminhos de Deus, e aí Deus dá um recado para o povo através de Oséias. Olha, o diabo vai vir porque vocês estão em rebelião contra mim. Vocês transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Aí no versículo 2 ele diz, eles me invocam dizendo, nosso Deus, nós Israel te conhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Lembre-se, Deus está falando aqui num contexto de rebeldia do povo. Não é isso? Pegou isso aí? Aí no versículo 7, ele diz assim, porque semeiam ventos e colherão tempestades. Eles estavam num contexto de rebeldia. Vocês estão semeando ventos, vão colher tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros a comerão. Esse contexto aqui é muito parecido com o contexto que estava vivendo Gideão, por exemplo.
Gideão está vivendo num tempo em que os midianitas invadiam, na época da colheita, os midianitas invadiam as terras de Israel, levavam a maior parte da colheita e Israel ficava com as sobras. Mas por que chegou aquele tipo de situação? Porque antes, tempos atrás, o povo tinha se rebelado, tinha se afastado de Deus. Então aqui no contexto de Oséias, é um contexto bem semelhante àquele da história de Gideão. Então Israel estava num estado de rebeldia contra Deus, aí o profeta Oséias mostra um princípio inevitável. Ele mostra um princípio inevitável. Ou seja, o princípio é: toda ação gera uma consequência. O princípio aqui, quando ele diz, vocês semeiam ventos, vão colher tempestades, há um princípio por detrás. Qual é o princípio? Toda ação gera uma consequência. É isso que Deus está dizendo. No caso aqui, quando ele diz, vocês estão semeando ventos, vão colher tempestades, é um contexto negativo. Mas a Bíblia também fala disso aqui num contexto positivo. Então, aqui quando ele fala, vocês estão semeando ventos, vão colher tempestades, é um contexto negativo, ou seja, vocês estão tendo um tipo de atitude, e essa atitude de rebeldia aos caminhos da palavra de Deus, a lei de Deus, vai ter consequências, e as consequências serão tempestades. Essas sementes que vocês estão semeando, é como se fossem ventos, vendavais, e a consequência é que vocês vão colher tempestades. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, isso não significa que tudo que eu plantar eu vou colher. Porque se eu começar a imaginar que tudo que eu plantar eu vou colher, eu estou tirando de Deus a possibilidade de transformar o mal em bem. Sacou? Pegou? Teve gente que estava no outro culto aqui que eu falei. Alguém comentou comigo que foi num culto que disse que tinha um maluco, que toda hora que o pastor falava alguma coisa, o cara fazia assim, peguei. Aí eu falei, cara, o cara era maluco, mas eu gostei dessa. Passou aqui, peguei. O pastor mandou essa, opa, peguei. Pegou essa aí? Peguei. Se tudo que a gente semeia, a gente colhe, então isso tira da possibilidade de Deus transformar o mal em bem. Quando é que Deus transforma o mal em bem? É quando a gente, por burrice nossa, semeia vento. E, caramba, Deus, que burrice, que besteira que eu fiz. Estou arrependido. Exerci metanoia, estou exercendo metanoia. Deus não pode entrar no circuito e transformar aquilo que eu semeei em coisa boa? Pode. Ele pode. Então, nem sempre tudo que eu semeio eu vou colher. Há uma diferença, bota isso aqui agora, pega essa, hein? Há uma diferença entre as consequências das minhas ações e um juízo que venha como colheita da semente do pecado. Você não queira saber o que é juízo de Deus. Eu já vi gente falando que uma pessoa que está enferma está passando por um juízo. Eu fui pregar uma vez numa igreja, há muitos anos atrás, uma igreja pequenininha, na Mangueira. E aí o pastor, quando eu cheguei, ele me apresentou, me mostrou de longe, um diácono que ele tinha lá na igreja, e o diácono estava cabisbaixo. Aí ele me contou assim, esse diácono está cabisbaixo porque a esposa dele está internada. Aí falou o hospital, não lembro qual hospital, está internada, está mal, internada. Mas ela está internada porque Deus está botando um juízo sobre ela, porque ela não acompanha o marido. Aí eu cá com meus botões, eu ouvi aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, sabe nada, inocente. Porque não... Gente, se você olhar na Bíblia e ver quando Deus manda juízo como consequência do pecado, isso acontece no Antigo Testamento toda hora. O espírito do mal vem e passa o rodo. Morre gente, é fome, é miséria, é uma desgraceira. Não queira saber o que é juízo. O sujeito está com uma gripezinha, um resfriadinho, é o juízo de Deus. Mas não é juízo. A gente não pode confundir as consequências das nossas ações
com juízo que venha de Deus como uma colheita, em função de uma colheita do pecado. Para pensar bem. Para pensar. Na Nova a gente convida sempre você para pensar. Porque a Nova é a igreja de gente inteligente. Parece que você diz amém rapidinho, né? Não quer passar por burro, aí já diz logo amém, amém. Para pensar, reflita só. Se os irmãos de José, lembra da história de José do Egito? Os irmãos venderam ele como escravo, foi parar na casa de Potifar. Se os irmãos de José tivessem colhido o que eles haviam semeado, imagina só o que ia acontecer com aqueles 11 caras. Imagina só. Eles iam sofrer grandemente até chegar à morte. Porque olha só o que eles semearam. Pegou um irmão, não foi um vizinho, não foi um inimigo. Pegaram um irmão, jogaram numa cisterna para morrer, depois pegaram, tiraram dali para vender como escravo. E o cara foi paxar o pão que o diabo amassou no Egito. Se esses caras fossem colher o que eles semearam, imagina só o que eles iam colher. Imagina só o que ia acontecer com a vida daqueles caras. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer assim: graças a Deus pela misericórdia e pela graça. Porque se não fosse pela graça, as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Sabe, olha só, em primeiro lugar, no Novo Testamento, você viu que os versículos que a gente leu até agora, todos do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, não há um só versículo que diga que você vai colher do pecado que você semeou. Não tem um versículo dizendo isso, nem nada parecido. Essa lei, ela é verdadeira. Semeou pecado, vai ter uma colheita. Essa lei, ela é verdadeira, mas ela funciona de modo diferente para quem não é salvo e para quem é salvo. Se você é salvo, diga um forte amém aí. Então, meu irmão, essa lei funciona. Para quem está em Cristo, essa lei tem um funcionamento diferente. Olha o que diz Gálatas 6, de 6 a 10. Do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gente, esse versículo 7, todo mundo que prega sobre semear e colher, geralmente quer levar o povo a uma conclusão de que você vai ter uma colheita amarga, ruim, porque você peca, porque você erra. E eu nunca vi alguém pregando esse versículo 7, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semeia também colherá. Nunca vi alguém pregando isso aqui dentro do real contexto. Porque quando você olha para o contexto, mais uma vez, é necessário ver o contexto desse texto. E o contexto, nesse caso, não tem nada a ver com pecado. O contexto aqui não é sobre pecados, mas é sobre semear financeiramente no ministério. Pega o versículo 6, que é o primeiro que a gente leu. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então o contexto aqui é um contexto é um convite de Paulo dizendo: vocês, igreja, estão sendo abençoados, tem alguém que está instruindo você, semeie na vida dessa pessoa, abençoe a vida dessa pessoa. Não é simplesmente indo lá dando uma grana de presente, não, ou um saco de limão galego. Não é simplesmente isso, não. Você pode trazer o limão galego, a castanha, não tem problema nenhum, a gente recebe, em nome de Jesus, amém. Mas eu quero que você entenda que abençoe até com a sua oração. Está sendo instruído, semeie naquela vida daquela pessoa, orando por ela. Semeie na vida daquela pessoa, indo lá,
agradecendo, dando um abraço. Poxa, obrigado, pastor Jorge, você semeou na minha vida uma instrução aí que me iluminou, me deu uma nova perspectiva. Obrigado. Sabe, mas o contexto aqui de Gálatas 6 é semear no ministério. Agora olha só o versículo 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia do Espírito, para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse texto aqui, se não for interpretado dentro do contexto, vai ser levado para um lado negativo. Mas olha só o que ele está querendo dizer para nós aqui. Quem semeia da carne, ou quem semeia na carne. Carne, no Novo Testamento, não é sinônimo de corpo. O teu corpo não é a tua carne, embora o corpo seja feito de carne. O conceito de carne é um tipo de mentalidade. É uma mentalidade, é um modo de pensar, é um modo de pensar que leva a um modo de agir. Então, a carne é uma disposição mental. Carne, no contexto bíblico do Novo Testamento, é uma disposição mental. Não tem alguma coisa a ver com o físico. É uma disposição mental para satisfazer o ego. Isso é o que é a carne. Uma disposição mental para satisfazer o ego. É da onde gera o egoísmo. O egoísmo é uma disposição mental para eu satisfazer a mim, a minha carne, é somente a mim, a mim e a mim. Então, quando a Bíblia fala sobre carne, ela está falando sobre o ego. É uma disposição mental de satisfazer o ego. Então, nesse contexto aqui de Gálatas, usar o dinheiro para satisfazer apenas a si mesmo e nada mais, ou seja, isso se traduz em usura. Para quem não conhece bem o português, usura é pão-duragem, mão de vaquice, usura, ganância, frivolidade. Isso é o que gera uma colheita destrutiva no contexto de Gálatas 6. No contexto de Gálatas 6, ele está falando sobre usar o dinheiro de uma forma onde você usa para satisfazer apenas o ego. E você não semeia na vida de ninguém. Por isso que ele fala, enquanto houver oportunidade, não deixemos de fazer o bem. Ou seja, vamos semear na vida das pessoas. Porque quando você está semeando na vida dos outros, você está botando o seu ego para baixo. Você consegue entender que no momento, por exemplo, no momento em que na igreja, num culto, no momento da generosidade, vai ser levantada a oferta daquele encontro, daquele culto. Você consegue entender que na sua mente existe uma guerra? É desencadeada uma guerra? E a guerra é uma guerra entre o teu espírito e o teu ego. Porque o teu ego diz assim, olha, vai faltar, hein? Olha, não mete a mão no bolso. Você começa olha, tá dando demais, é muito, não precisa disso tudo. Começa a haver uma guerra. E das duas, uma. Ou você vai botar o ego para baixo, ou o ego vai sufocar o espírito. É exatamente isso que acontece a cada momento de generosidade, em cada culto que você esteja presente. Há uma guerra do ego e no espírito. O espírito está dizendo, vai lá, porque o teu espírito está em contato direto com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vira e fala para você assim, vai lá e faz um pix aí de R$1.000. Aí você ouve aquele negócio no seu espírito, você sente aquele negócio, você já fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Aí o seu ego, inspirado pelo Satanás, fala, mas para que 1.000 se R$2 já resolve? Aí você fala, Deus. É a guerra, é a luta que existe. Você não vai entrar nessa luta porque simplesmente o diabo, ele vai dizer para você não ofertar. Não, o diabo vai começar a lembrar você do supermercado, da inflação, do Lula, do ministro, não sei das quantas. Vai começar a lembrar você de um montão de coisa. Você começa a fazer contas e tem uma lógica. Há uma lógica. E quando você começa a dar ouvidos para o ego, ao invés de dar ouvidos para a voz do Espírito, a guerra é perdida. Então o contexto aqui é usar o dinheiro para satisfazer a si mesmo. E o oposto é você semear dirigido pelo Espírito de forma generosa, de forma alegre.
que também gera uma colheita. Porque ele disse, olha, se você semear para a carne, da carne vai colher corrupção. Mas se você semear no Espírito, pelo Espírito, o que você vai colher? O que ele disse que você vai colher? Vida eterna, Zoe. Você vai colher Zoe, vai colher vida abundante. Então olha só, é importante a gente ler esse versículo 8 aqui, e ver que o alerta aqui é, quem semeia para o seu próprio ego, vai colher corrupção, mas quem semeia para o Espírito, vai colher Zoe, vida eterna. Quando você vai a 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 17 a 19, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz o seguinte, olha só, exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Caramba, que passagem tremenda! Que passagem tremenda essa aqui. Olha só, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro. O que eu disse para você aqui no início desse culto? Você tem que olhar para o seu futuro com uma perspectiva de coisas boas. Está semeando para isso? Está semeando para isso? Então, meu amigo, você tem uma dupla garantia. Deus fez a promessa, você tem semeado, o teu futuro está garantido. Futuro de coisas boas. Isso aqui é promessa de Deus para nós, gente. Isso aqui é promessa de Deus para nós. No Novo Testamento só tem 2 conceitos relacionados com o semear e o colher. Só 2. Finanças e o segundo, semeadura da palavra. São os 2 únicos conceitos. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Jesus já levou as nossas tempestades. A gente hoje ainda vacila, semeia vento. Mas mediante metanoia, Jesus entra no circuito, muda o mal em bem. Remove a tempestade. Porque isso já foi garantido para nós na cruz do Calvário. Por outro lado, é claro que toda ação gera uma consequência. Óbvio, toda ação gera uma consequência. Mas, ou você assume os seus erros e confia na graça de Deus, ou você vai viver sempre esperando por uma colheita dolorosa. Ou você muda o modo de pensar, começa a cultivar elpis, mentalidade da justiça, confia na graça, ou você vai ficar sempre no aguardo de uma colheita dolorosa, de uma colheita amarga. Isaías 53 diz para nós o seguinte, presta sua atenção porque isso aqui está falando sobre Jesus. Ele diz aqui o seguinte, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele nem fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, por nossa causa, por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Você sabia que Jesus era da linhagem de Davi? Você sabia que se houvesse uma revolução na época de Cristo, na época de Jesus, se houvesse uma revolução do povo de Israel, e eles conseguissem expulsar o povo romano, e restabelecessem o reino de Israel, Jesus seria o cara para sentar no trono de Davi? Não tinha outro. Segundo a genealogia que constava lá no templo, que tinha lá os pergaminhos com a genealogia de Jesus, ele era o filho mais velho, descendente de Davi, por parte de José e por parte de Maria. Mas quem fez caso da linhagem de Jesus? Porque ele como herdeiro do trono, como príncipe de Israel, ele não poderia ter sido julgado daquela maneira pelo seu próprio povo. Mas quem fez caso da sua linhagem? Nem isso levaram em consideração. Por quê? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. E embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, que somos nós, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Cara, essa passagem ela chega a ser emocionante. Ela descreve tão bem Jesus. Você sabia que os judeus normalmente nem olham para esse capítulo do livro de Isaías? Porque se olhar dá ruim. Tem que reconhecer que Jesus é o Messias. Mas você reparou o quanto nesse texto aqui fala de uma forma que dá a entender que Jesus semeou a sua própria vida e a colheita somos nós? Qual era o nosso destino? O que Adão semeou? Adão não semeou a nossa vida no mal e nos destinou para o inferno com a sua semeadura? Essa seria a colheita, a nossa vida nas mãos de Satanás. Mas Jesus veio e transformou o mal em bem. Mas ele semeou a sua própria vida. Nós somos a colheita. Então eu não tenho que olhar para o futuro pensando, vai dar ruim. Não. Eu fui semeado com Cristo. Eu sou uma colheita abundante. Eu sou uma colheita próspera. Jesus, você reparou que ali o Isaías disse, ele foi esmagado como a semente que tem que ser esmagada para que ela produza fruto? Ele foi sepultado como uma semente que tem que ser colocada debaixo da terra? Mas ele ressuscitou como uma semente que brota e sai da terra para produzir fruto abundante? Nós somos essa colheita. Então agora eu entendo, cara, eu posso pisar na bola e errar, mas Deus me deu um recurso chamado metanoia. E quando eu caio em mim mesmo, cara, eu caí em mim, eu entendi, eu pisei na bola, eu não vou ficar remoendo isso durante uma semana, eu vou resolver isso agora. Jesus, eu reconheço que eu pisei na bola.
Mas eu também reconheço que você tem um futuro abençoado para mim, e o diabo não vai me colocar com uma visão errada. Eu vou continuar olhando para frente, sabendo que o meu Redentor vive, sabendo que a minha colheita é uma colheita abençoada, sabendo que o Senhor vai pegar essa semente ruim que eu semeei e vai transformar numa colheita diferente. Eu vou seguir a instrução do Espírito Santo. O Espírito Santo está me dizendo que eu tenho que ir lá, conversar com aquela pessoa a quem eu magoei, a quem eu feri, pedir perdão para ela, ou perdoar o mal que ela me fez, mas eu vou arar essa terra para que venha uma colheita abundante. Eu não vou ficar cultivando a semente ruim. Eu tenho já nas minhas mãos o recurso, a metanoia. Eu tenho já nas minhas mãos o recurso, o Espírito Santo. Eu já tenho na minha vida tudo aquilo que eu preciso. Então não vou ficar aguardando uma colheita ruim. Eu semeei vento, mas eu não vou colher tempestade, porque o Senhor, Ele vai me ajudar a consertar, Ele vai restaurar, Ele vai abençoar, e eu vou colher uma semente abençoada, um fruto abençoado. A colheita de tempestade na nossa vida não é inevitável, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ouça bem isso, hein? Você na sua vida só vai colher tempestade se você quiser. Seja espiritualmente esperto, seja espiritualmente inteligente. Pisou na bola, errou, pecou, conserta, restaura, vai lá, fala com quem tem que falar, pede perdão, perdoa, libera perdão, não retém mágoa, e deixa Deus trabalhar, porque Ele vai transformar aquilo que seria uma tempestade, Ele vai transformar numa bonança, em nome de Jesus. Aleluia.